O grande mestre Alexander Fier está disputando o fortíssimo e tradicionalíssimo aberto de Reykjavik, na Islândia, que tem como número 1, né, o lendário Vasily Ivanchuk, né, o número 1 do torneio. E o torneio chegou hoje à quarta rodada. O Fier começou com um revés, perdendo a primeira, mas se recuperou vencendo 3 partidas seguidas. A gente vai dar uma analisada aqui na partida da quarta rodada contra a iraniana erradicada no Irã, Atuza Purkashyan, 2313, uma WGM. Mas antes da gente começar, deixa o like para não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Essas coisas são bem importantes para ajudar o nosso canal a crescer. E vamos então lá para a partida da quarta rodada aqui. Uma vitória que levou o Fier para parte de cima aí do emparceramento. Ele jogou E4, ela respondeu com E5. E aqui, ao invés do tradicionalíssimo cavalo F3, o Fier jogou uma opção interessante, bispo C4. A famosa abertura do bispo. Não tem como ideia da pastora aqui, é claro que não. Mas sim colocar o bispo numa posição ativa e evitar algumas linhas mais teóricas, como cavalo F3, cavalo F6, a sólida defesa Petrov, entre outras. Bispo C4 jogou o Fier, ela jogou cavalo F6, Fier defendeu o peão com D3 e aqui veio C6. Ela quer jogar com D5, né? Se cavalo C6, uma opção aqui é jogar cavalo C3 e tentar jogar um F4 rápido, no estilo do gambito do rei, ou jogar cavalo F3 transpondo para a abertura italiana. C6 é bem ambicioso, buscando um forte centro de peões ali com D5. Ele jogou cavalo F3, D5 e bispo B3 aqui jogou o Fier. Ela deu cheque em B4. Tomar em E4 não é uma boa ideia por causa de cavalo G5. E não há uma boa defesa para ponto F7, né? Que está atacado ali 2 vezes. Mas não o cavalo toma E5. Seria um blunder por conta de dama A5 cheque e vai ganhar o cavalo. Ao invés disso, ela deu esse cheque. O Fier jogou bispo D2. Bispo por D2 e ele tomou de dama. Aqui também é possível tomar de cavalo, como ocorreu também em várias outras partidas. Dama por D2 e aí ela jogou A5, ameaçando ganhar o bispo com A4. E o Fier aqui jogou um lance provocativo, que foi cavalo C3. Mas aqui uma coisa importante, né? Se ao invés de A5 tomar o peão de E4, agora é possível tomar em E5. Uma ótima posição. Não tem mais o cheque por conta da dama em D2. E as brancas recuperam o peão atacando em F7. Uma posição melhor. Então depois de dama por D2 ela jogou A5 ameaçando A4. E o Fier jogou cavalo C3. Provocativa, que defende o A4, né? No entanto, mais tranquilo, digamos assim, seria o A4. Bloqueando de uma vez esse lance das pretas. Por que é provocativo? Claro que se A4 dá para jogar cavalo toma, mas aqui D4 é um lance crítico, né? E é importante, que foi jogado aqui pela Atuza. E o Fier jogou cavalo E2. Aqui, qual que é o ponto aqui, né? Aqui ela poderia ter embarcado nas complicações de A4 aqui, que provavelmente é o melhor. O bispo está sem casa, esse bispo C4, B5. Mas ela provavelmente, com certeza, né, ficou com medo e é bem assustador mesmo, né, esse sacrifício aqui em F7. E toma, cavalo toma E5 cheque, pegando um segundo peão. Depois de rei E8, por exemplo, roque, né, e as brancas têm grande compensação aqui. 2 peões pela peça, não dá para rocar porque o rei já mexeu. Vai jogar F4, uma massa de peões aqui no centro. C3, se tomar peão, toma. Teria grande compensação aqui, embora isso provavelmente seja... As pretas tenham que embarcar aí e tentar se defender nessa posição. E dizer que... Tentar, digamos assim, provar que a peça é superior aos peões e toda a iniciativa das brancas. E não é fácil na prática.
Ela jogou mais sólido aqui, desenvolvendo o cavalo BD7, defendendo o peão. E aí o Fia jogou A4, parando de vez o A4 das pretas. Roque, cavalo G3. Com a ideia de cavalo F5. Uma ideia possível, né? Não necessariamente vai fazer isso, mas tem que ficar de olho nessa invasão aqui. E ela jogou cavalo E8 para trazer o cavalo para D6, né? Uma outra ideia aqui poderia ser torre E8 aqui, para dar a casa F8 para o cavalo. Se cavalo G5, simplesmente dá para voltar aqui defendendo, convidando para uma repetição. Essa seria uma outra opção. Aí ela jogou cavalo E8, o Fia fez o roque, cavalo D6, e aqui ele jogou muito bem essa ruptura aqui, C3, criando o jogo aqui na coluna C, né, e desafiando aqui o centro das pretas. Bom lance esse C3, ela jogou C5 reforçando, então se tomasse em C3 aqui o Fia poderia tomar de peão, fazendo com a ideia de D4, fazendo um forte centro. Tomar de dama também era uma opção, para depois tentar fazer a ruptura D4. Mas acredito que ele tomaria de peão para jogar com o centro forte ali. Ela respondeu com C5. E o Fia jogou torre A, C1. Começando o jogo pela coluna C. Aí ela tomou aqui. Talvez não precisasse tomar. Um lance como H6. Talvez fosse uma ideia aqui, controlando a casa G5. Torre A6 para colocar a torre aqui no jogo via terceira fila, com a ideia de torre B6. Eu acho que as brancas estão um pouco melhores, mas nada de especial. D toma C3. B toma C3. Tá? E agora ela tinha que jogar aqui. Aqui ela cometeu um erro que causou problemas na posição dela, por conta. A posição vai abrir de uma forma que as brancas estão melhores postadas para isso, né? Ela jogou B6 aqui, que é um erro quase decisivo. C4 era uma ideia forte, sacrificando um peão. Que se D por C4, cavalo C5, agora esse cavalo é poderoso aqui, toca o bispo, esse peão. As pretas estão muito bem. Se tomar de bispo, cavalo por C4, D por C4, cavalo C5 é muito forte. O Fia teria que optar por bispo A2, mas aqui depois de C tomar D3, a vantagem das brancas é só ligeira, um pouquinho melhor. Depois de dama por D3, cavalo C5, a partida seguiria. Dá para jogar aqui dama E3, porque se tomar em A4 está tomando em E5. E daí dá para jogar aqui de alguns jeitos, dama C7. Dá para tomar em A4 e tomar em E5. Mas a posição das brancas é só de ligeira vantagem. Depois de B6, aqui o Fia está melhor desenvolvido, com as peças em melhor posição, né? Melhores posições para abrir a posição, e ele o fez aqui com D4, abrindo a posição de maneira muito forte. Ela trocou em D4, C por D4, e aqui bispo B7, atacando o peão de E4. Mas aqui o Fia tem uma boa continuação e ele encontrou D por E5, cavalo por E4, cavalo por E4, bispo por E4, forçado, e cavalo G5. Um lance excelente, que ataca o bispo. E agora aqui está de olho no ponto F7. Numa situação difícil, ela optou por jogar cavalo C5, que leva uma posição de... E vai perder duas peças pela torre. As brancas vão ter vantagem material. A gente já vai ver como seguiu a partida. Mas aqui duas opções importantes. Tirar o bispo do ataque, né? Bispo G6. O Fia pretendia jogar a bomba aqui, cavalo E6, né? Dando um duplo, botando na cara do peão aqui, mas o ponto é que esse peão toma, bispo toma E6 cheque, rei H8, bispo toma D7. Ele tem vantagem próxima de decisiva, que tem um peão a mais, e esse peão de E vai avançar aí, provavelmente levaria ele à vitória.
No caso de cavalo G5, bispo F5, aqui o Fier teria outra bomba. Cavalo toma F7, torre toma F7, bispo toma F7, rei toma F7 e dama F4, cravando o bispo. E se o rei tentar subir para defender o bispo, um cheque em C6 e as brancas vão ganhar rapidamente. Ao invés disso, ela optou por cavalo C5. Aqui o Fier trocou as damas, torre toma. E agora um tático simples, mas muito efetivo. Torre toma C5, eliminando o defensor do bispo. Famosa eliminação da defesa. B por C5, cavalo por E4. Então o Fier tem bispo e cavalo por uma torre. Duas peças são superiores a uma torre na grande maioria das posições. E essa aqui não é uma exceção. E aqui ele vai converter o final de maneira bem convincente. Ela jogou torre B8, atacando o bispo. Bispo D5. Torre B4, buscando um contrajogo aqui. Cavalo por C5. Fier aqui tinha E6, que era muito forte também. F por E6, bispo por E6, rei... Perdão. Bispo por E6, rei H8 e cavalo por C5. Essa posição... Agora tem um peão a mais, além das duas peças pela torre. Não tem uma forma de atacar o cavalo, né? O bispo controla essa, né? O peão controla aqui. Tá tudo defendido. Mas o que ele jogou também é bom. Aqui, cavalo por C5. Torre D8. Tirou o bispo para uma casa segura. F3. Ela tentou torre C8. Agora a ideia é atacar o cavalo para tomar o peão de A4, só que ele jogou cavalo D7 aqui. Torre C7, né? Um ponto importante é que se torre por A4, cavalo B6 é duplo, vai ganhar uma das torres e ficar com uma peça a mais. Torre C7 e ele jogou torre D1. Então ele não dá respiro aqui, né? Agora a gente enxerga o problema da última fila ali na posição das pretas, então não pode tomar o peão, porque o cavalo sai para B6 atacando a torre e abrindo caminho para a torre branca para dar o mate lá em D8. Ela deu um respiro com H6 e ele fez o mesmo aqui com H3. Torre C2, qual que é o ponto agora se tomar... Em A4, né, o Fier pretendia jogar assim, ó, cavalo B6 atacando a torre. Se torre B4, cavalo D5 é duplo, então torre A2. E ele aqui pretende atacar o rei, olha só. Cheque, rei, H7, bispo E4, G6. Cavalo D5 ataca a torre e tem uma ideia de mate, que cavalo F6, rei G7, torre G8 mate. Por exemplo, torre C1, cheque, rei H2. E não tem uma boa defesa, né, para esse mate. Cavalo F6, rei G7, torre G8. H5 não resolveria, porque cheque, rei F4 aqui tirando a fuga do rei. Então, o ataque aqui é ataque de mate, aqui, poucas jogadas para as brancas. Então, Fier não dá respiro, não deixa tomar o peão por motivos táticos. Ela jogou então torre C2, tentando invadir a sétima. O Fier jogou bispo D5, ativando o bispo de olho no ponto F7. Novamente agora não pode tomar o peão por bispo B3. Ataque as duas torres. Torre de B, B2, tentando criar algo com as duas torres na sétima. Mas o ataque das peças brancas é mais forte. E6 tem que tomar, senão o peão está coroando aqui. F toma E6, bispo toma E6. E aí, rei H8. Aí o Fier jogou cavalo E5. Reparem que o rei das pretas está meio cercado aqui. E ela jogou torre D2, né? Por que ela não tomou o peão de F2? Seria um rápido mate aqui. Torre D8, rei H7, cheque, rei e o mate de cavalo aqui. Então o Fier coloca todas as peças no ataque, mesmo sem as damas aqui. Um ataque forte ao rei das pretas. Ela jogou torre D2 para trocar a torre branca, mas aí o final tá bem ganho aqui. E ele vai converter muito bem. Torre toma D2, bispo C4. Para
tem que tomar cuidado com lance assim. Então esse lance é bem sólido. Ela deu um cheque, rei H2, torre A1 atacando o cavalo, cavalo C6, torre A8. E aqui ele jogou bispo B5. Ele não toma o peão aqui, porque não quer trocar. Aqui torre A8 vai tomar o peão de A4 das brancas. Então ele joga bispo B5, agora ameaça tomar o peão e obriga a torre a ficar numa posição passiva ali, defendendo o peão de A. Aí ele melhorou o rei, rei G3, G5, H4, rei G7, Fia trocou, rei G4, agora quer tomar esse peão, fazer 2 peões passados ali, ela defendeu com rei F6, F3, rei G6. Não dá para mexer a torre porque cai o peão, né? Então, tá mexendo de rei, aí o Fia trouxe o cavalo com cheque, rei F6. Deu um cheque ali, rei G6, ele decidiu jogar pro ataque. O rei tá meio cercado aqui, né? Bispo D3, rei H6 e de repente rei F5 aqui. Com algumas ideias de mate aqui, como a gente vai ver. Ela jogou torre C8, cavalo E5, torre F8 cheque e rei E6. Aqui rei H5 foi o lance e G3 jogou Fia pro rei não ter essa rota, né? Não fugir por H4 e G3. Ela jogou torre B8 e o Fia jogou rei F6, agora ameaçando o mate. Por exemplo, G6 cheque, rei H6 e o mate de cavalo daria para escolher. Ela deu o cheque em B6 e o rei foi para G7, agora ameaçando bispo G6, né? Teria que dar a torre. Ela jogou aqui G4 para dar uma casinha para o rei, mas entrega um peão. E o Fia tomou aqui. F toma G4, rei G5 e bispo F5. Agora ele ameaça mate de cavalo, né? Olha só, o rei tá cortado pelo bispo, peão. Esse peão aqui tira essas duas casas, o rei, né? Figura de mate pouco convencional. E aqui ela tentou um recurso interessante, a torre G6 cheque. Se tomar a torre, afoga, né? Então a gente tem que estar atento. Qualquer tomada que bispo toma o cavalo, toma o rei preto, tá afogado. Mas aqui o Fia simplesmente tirou o rei. Ela deu um cheque, se tomar afoga de novo. E aqui ele jogou rei E6. Agora ameaça cavalo F7 cheque. Teria que dar a torre aqui. Agora o rei tem essa casa H6, não tem mais afogamento. Ela abandonou. Então, bela partida aí do Fia, que está com 3-4. Amanhã tem rodada. Vocês podem ver aí na descrição do vídeo o Chess Result com as informações do torneio. Então, se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. É muito importante para a gente. E até o próximo vídeo. Ah, sim. Eu ia esquecendo aqui a precisão da partida, né? A gente vê ali 94,6% para o Fia e 86,5% para a adversária dele, a Tulsa, a iraniana radicada nos Estados Unidos, a Tulsa Polkashian. Fez 86,5%. Então, uma bela vitória aí do Fia. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.